bem por aí? Este é o podcast da Lidiane Magalhães. Eu não sou a Lidiane, né? Eu sou a Josiane Silva. E a convite dela para iniciar essa nova jornada de conversas e reflexões, eu vou entrevistá-la. Olá, Lid, seja muito bem-vinda ao seu podcast. Eu queria saber quem é você, como que é a sua jornada profissional, o que que você tem para se apresentar para a gente? Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos que estiverem assistindo. Primeiro, obrigada pela oportunidade, acho que isso vai ser bastante interessante. Bem, eu sou nutricionista, sou formada já há 26 anos, bastante tempo. Eu atuo na área tanto acadêmica quanto na área de hospital. Academicamente, eu me formei na Universidade de São Judas e depois fiz especialização em nutrição clínica, fiz mestrado e doutorado também. E sou tutora da residência multiprofissional em oncologia lá na Unifesp. Então, eu ministro aulas e tudo mais. Além disso, né, na área de trabalho, outra área profissional, eu atuo em hospitais e hospital público já há mais de 20 anos. E na área, principalmente, do SUS, com base em pacientes oncológicos e agora, atualmente, mais recente, eu estou atuando em outro departamento também, pacientes cirúrgicos. De oncologia, né? Isso, de cirurgia de cabeça e pescoço. Muito bem. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a profissão de nutrição, justamente para Lidiane poder falar mais sobre a carreira dela, enfim, né, para a gente iniciar com o pé direito. Então, para começar, eu queria saber o que que você pensava antes da profissão de nutrição, antes de entrar na faculdade, e depois você falou, não, é outra coisa. O que mudou? Olha, para ser bem honesta para você, a profissão, quando eu entrei, né, na faculdade, ela tinha sido reconhecida enquanto profissão pouco tempo antes. Então, eu não tinha muito acesso ao que era, como era, a atuação ainda estava começando. O mais comum ali era a parte de cozinhas e parte de hospitais. E hoje a nutrição ela tem uma gama de atuação, tem área de esporte, marketing, empresa, enfim, isso vai longe. Mas eu não tinha muita ideia. Mas, como eu sempre gostei do alimento, do que ele traz, do prazer, do gosto, da graça, de tudo que traz o alimento, então eu achei que essa profissão podia, de alguma forma, me inteirar. Então, depois que eu me formei, né, e atualmente, aí eu descobri outros universos e também, conforme a profissão foi crescendo, a gente foi construindo outras coisas também. Então, tenho orgulho de participar dessa construção da profissão, construção, e que ela, né, seja reconhecida e seja vista como algo importante. Então, quando você chegou, isso aqui era tudo mato. Mais ou menos isso. Bom, então, e o que que você não gosta na profissão? O que que você acha que... Olha, na profissão especificamente, não tem alguma coisa que eu não goste. Eu acho que assim, é interessante que você busque, né, dentro daquilo que tem a ver com você. Então, por exemplo, hoje eu não atuo na área de esportes. Então, não é uma área que me atrai. Eu atuo com pacientes, é um outro lado. Então, para mim, a profissão em si não tem nenhum problema. As questões são outras, hein? O que envolve todo o contexto da atuação em si do profissional, inclusive por outras pessoas, outros movimentos, outras profissões. Isso aí é uma outra história. Mas em relação à profissão, não tem. Não tem nada aqui, tá? E o que que você mais admira na profissão, na Olha, nutrição? a beleza de saber que o alimento pode trazer tantas coisas boas para as pessoas, o alento, o carinho, sabe? E dentro da parte de doenças e tudo mais, ser parte do tratamento. Né? Saber que, por exemplo, o indivíduo que não está adequadamente nutrido, ele não consegue dar sequência no tratamento medicamentoso dele. Então, ele precisa ser nutrido para que o tratamento medicamentoso faça efeito.
Então, isso é uma coisa incrível e maravilhosa, o poder que tem o alimento em si. E o alimento é uma coisa que é presente na nossa vida em todos os momentos. Não tem uma situação onde ele não envolva. Então, quando nasce o bebê, a primeira coisa é o leite materno. Então, sem ele ou sem o leite na fórmula, quando é necessário, por razões, enfim, sem isso o bebê não se desenvolve. Então, daí para frente, tudo que vai envolvendo a alimentação é incrível. Então, quando a criança começa a comer, então a gente percebe a evolução da mastigação. Então, ela vai escrever e ler depois. Então, a primeira coisa é comer, antes até de falar e de andar. A criança já começa a comer em torno de 6 meses. Comer, não digo de mastigar, porque ela já comia por conta do leite, mas então é absolutamente incrível. E sem contar que, assim, se a gente está feliz, a gente faz o quê? Festeja com comida. Você faz um churrasco, você faz uma festa, você vai num restaurante. Se você está triste, você senta e agarra o quê? Uma panela de brigadeiro e vai lá e chora as suas mágoas comendo. Então, isso não tem jeito. Até em velório. Vai, eu já fui em algum velório que não tem pelo menos um cafezinho, uma bolachinha? Sempre tem. Né? Então, assim, festejos de religiosos também envolve o alimento. Então, o alimento ele é sagrado e ele é fundamental para a nossa vida. Tanto quanto o ar que a gente respira, o alimento é fundamental. Nossa, que inspirador, hein? Gostei. E, bom, e você falou que você agora está atuando na área de oncologia já há alguns anos, né? Inclusive, seu mestrado, seu doutorado foi nessa área. E por que você escolheu? É uma área delicada, né? Então, na verdade, eu não escolhi a oncologia. A oncologia me escolheu. Eu trabalhava na Unifesp, num outro departamento, e eu já estava meio me sentindo um pouco desmotivada. Eu achava que ali já não tinha muita coisa mais para onde caminhar. E surgiu a oportunidade de eu passar a trocar, né, de departamento e ir para oncologia. E logo num primeiro momento pensei, bom, nunca trabalhei com isso, como é que vai ser? Vai ser difícil, vai ser o quê? Enfim, encarei. E fui. Quando eu entrei, eu absolutamente me apaixonei. A gente diz que é picado pelo bichinho da oncologia. Porque ou você ama e se envolve, ou você simplesmente não consegue trabalhar. Porque, de fato, a gente lida com as pessoas num momento muito delicado da vida. É um momento onde ninguém queria estar. Alguém quer ter um diagnóstico de câncer? Ninguém quer ter. E o que é interessante, que acontece com a gente, o profissional da nutrição, é que de comida todo mundo quer falar. Então, às vezes, as pessoas não comentam as coisas ou o que sentem, mas eles falam para a gente. Então, a gente acaba descobrindo coisas que envolvem a vida daquela pessoa, que diz respeito a outras situações. Então, por exemplo, se a pessoa começa a dizer assim, olha, o meu neto não vai me ver. Aí a gente pergunta, por exemplo, e seu filho não leva? Não, meu filho não vai. Então, a gente começa a perceber que essa pessoa é pessoa sozinha. Então, para ela seguir o tratamento, ela não tem alguém que ajude. Então, vai criando uma rede de informações. A gente acaba descobrindo, por exemplo, numa situação onde ela não tenha nenhuma fonte de renda. Então, para isso, a gente vai acionando a equipe multi. Então, é o psicólogo, é o serviço social, é o farmacêutico, é a enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo pode ajudar de alguma forma no desenvolvimento, no encaminhamento desse paciente, porque o paciente, quando ele vai tratar, ele está muito preocupado com o resultado do tratamento e tudo mais, e a medicação, enfim. No caso da oncologia, a quimioterapia ou a radioterapia. Mas não é só isso, porque tem, por exemplo, ele fez uma cirurgia e tem dor e ele não sabe se ele pode mexer o braço direito, precisa da físio. Tem um curativo para fazer, a enfermeira. Puxa, ele tem algum problema, não consegue se aposentar, serviço social. Ele está aflito, angustiado com tudo aquilo, psicologia. Ele está com dúvida da medicação que ele tem que tomar, não está tomando certo, farmacêutico. E assim vai todo mundo tendo o seu espaço. E a nutrição desenvolve um papel fundamental nisso tudo. Por quê? Porque o comer também é uma sensação de estar bem. Se a pessoa está... ela está comendo, então ela está bem. A gente tem essa impressão. Às vezes o paciente come uma colherzinha de alguma coisa. Não, ele está comendo. E nem é suficiente, a gente precisa de outras questões. Mas dá aquela impressão de que está tudo bem, está comendo.
E aí a gente trabalha, atua, justamente para ajustar diante das situações que aparecem, que são das mais diversas possíveis, a melhor forma daquele indivíduo se alimentar para manter o estado nutricional dele, para ele tolerar melhor o tratamento. Porque quanto mais o indivíduo esteja desnutrido, enfim, ou se ele for um obeso sarcopênico, que a sarcopenia é quando você tem baixa massa muscular e baixa função muscular também. Então, quando acontece isso, o indivíduo ele sofre mais toxicidade no tratamento, ou seja, ele tem muito mais efeito colateral. É um paciente que tem mais vômitos, tem mais dor, tem mais náusea, tem mais inapetência, e às vezes ele acaba emagrecendo de uma forma rápida durante esse período, e isso pode prejudicá-lo de alguma maneira no tratamento, às vezes precisando até interromper a medicação, pular algum ciclo, ou às vezes parar mesmo, trocar de remédio, às vezes parar a radioterapia, para por uma semana, 2, dependendo da situação do paciente, para poder retomar depois. E essa parada de tratamento, para o paciente, ele se recupera um pouco, ele fica um pouco melhor, porque não tem mais aquele remédio que faz ele se sentir mal, digamos assim, mas a doença evolui, né? Nossa. Então, é um momento bem complicado. Meu Deus. Então, a nutrição, nesse caso, ela é praticamente decisiva. Ela é. A nutrição é parte do tratamento, ela não é perfumaria, né? A gente costuma dizer na nutrição que, assim, para o hospital, por serviços de saúde, a nutrição é vista como despesa, né? Porque o médico que opera a cirurgia dá dinheiro, a quimioterapia dá dinheiro, um monte de coisa dá dinheiro. E a nutrição é o quê? É despesa, né? Porque só custa dinheiro. Só que não é, né? Então, o paciente malnutrido fica mais tempo internado, o paciente malnutrido sofre mais, por exemplo, numa internação de UTI é mais grave, ele fica mais tempo, ele vai fazer cirurgia e ele tem muito mais dificuldade de se recuperar. Então, ele custa mais caro para o serviço de saúde, para o plano de saúde, para o SUS, para quem quer que seja. E a qualidade de vida dele cai gigantemente. Nossa. Então, a gente tem muito ainda que evoluir na visão em relação à nutrição. Isso é uma questão bem interessante, porque a gente vê aí um monte de programas, por exemplo, em hospital, em clínica, em ambulatório, tem um monte, tem milhares. No mundo inteiro sempre se faz esse tipo de programa e isso rende muita audiência, né? Tem a curiosidade, as pessoas vêm, enfim. Só que em qual desses programas você já viu uma nutricionista dentro do hospital? Só médico. E enfermeira. Quando muito, e a enfermeira né? é uma profissional e o médico também, só que cada um tem a sua atuação. Sim. E nunca tem um nutricionista. Então, aí as pessoas se veem, às vezes, no direito de fazer orientações, de falar e de se envolver dentro do escopo do outro, né? Da profissão do outro. E aí, quando isso acontece, aí o paciente, por exemplo, se é um profissional de saúde não nutricionista, vai e diz para ele, olha, você não pode comer isso, qualquer coisa que seja. E o nutricionista não vê sentido naquilo e diz, olha, você pode, dependendo de quem falou e da forma como essa pessoa se sentiu acolhida com a fala do outro, ela vai acreditar no que o outro disse. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que, fazendo quimioterapia, chegaram lá no serviço pedindo desesperadamente para eu deixar ele comer tomate. Aí eu disse, mas por que você não está comendo tomate? Você não tem uma restrição específica, a gente precisa higienizar muito bem, pelo risco de contaminação e tudo mais, né? Escolher uma fruta que seja saudável, que esteja íntegra, não esteja batida, amassada, enfim, estragada, nada, com bolor. Por que você não come? Ah, porque me falaram, né? O médico X me disse que a semente do tomate alimenta o câncer. Aí eu falei, nossa, eu estou tentando achar qual é o mecanismo que isso acontece, porque isso é um absurdo. E o desespero dele, que ele estava meses sem comer um tomate. Então, são situações daí para mais, são bizarras, são coisas que você fala, gente, de onde essas pessoas tiram essa ideia? Um dia veio um que não podia tomar água de coco, porque a água de coco não sei o que lá. Mas, né? Então, assim, não é nem que
pode tudo, nem que não pode nada. Não é isso. Cada pessoa tem a sua orientação de acordo com a doença que tem, com a gravidade da doença, com o tratamento que ela faz. Isso tudo tem que ser o nutricionista especialista em oncologia para atender e para explicar para a pessoa o que de fato é necessário fazer. Mas, às vezes, as pessoas vão se enfiando nesse meio. E quando o indivíduo tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, tem um estigma essa palavra, né? O câncer. Você mesmo falou no começo, puxa, oncologia, não sei o quê. Eu não me vejo em outro lugar. Eu não me vejo não trabalhando com essas pessoas. Eu não me vejo não ensinando os meus residentes a melhor forma de atender essas pessoas, porque elas merecem. Todos merecem. Sim. Mas é um momento muito difícil, muito complexo. E a oncologia não é só tristeza. Tem de tudo. Às vezes, mesmo quando o paciente ele tem um diagnóstico fechado, onde não vai ter cura, às vezes a gente consegue dar uma qualidade de vida para ele naquele período que ele tem, uma relação melhor com a família, situações assim tão diversas, que aí isso tudo paga, sabe? Isso tudo faz a diferença. Então, o importante é, de fato, quando você estiver doente, tiver um diagnóstico oncológico, procure um nutricionista. Se no seu serviço de saúde, onde você é atendido, não tem, procure um profissional especialista. Por quê? Porque eu, por exemplo, se alguém vier para mim e disser assim, olha, eu preciso fazer um treino na academia, você me orienta? Eu não posso fazer isso, eu não tenho essa aptidão. Se alguém vier falar para mim assim, olha, eu preciso que você oriente a pediatria, não trabalho com crianças, entende? Então, assim, cada um tem que estar dentro do seu universo. Por isso que a gente se especializa tanto, para, de fato, ficar melhor dentro daquilo que a gente está fazendo. E atender. E atender adequadamente, né, trazendo estratégias, trazendo coisas que, de fato, a gente sabe que aquilo tem sentido no que tem na fala. Né? Não é simplesmente falar, faz isso, não, faz aquilo. Ou pegar uma receita pronta, maluca, da internet. Ou então, sei lá, acreditar na receita que o vizinho falou, fazer um tratamento maluco, tomar um monte de chás. Tem alguns chás... Os chás comuns, não, tipo, comuns. Chamate, erva doce, cidreira. Esses chás mais comuns não tem nenhum problema com quimioterápico. Mas tem alguns outros chás, por exemplo, a erva de São João é um chá que é usado quando o indivíduo tem depressão, enfim, para acalmar. É um tipo de um calmante. Sim. Ele interfere na eficácia da quimioterapia, reduzindo em até 50% a ação do medicamento. Então, você imagina você tomar quimioterapia e, por causa de um chá, metade do seu tratamento está perdido. E é só um chá. Então, assim, não tem essa de se não faz bem, mal não faz. Faz. Então, se a gente não sabe, não inventa. Não procura receita com um amiguinho, com um vizinho, com qualquer inho que você tiver, não vai funcionar. Procure inclusive, o profissional. Até com outros pacientes, né? Porque... Exatamente. Às vezes, na sala de espera ali, ficam... Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Às vezes, ele cria um grupo de WhatsApp ou grupo enfim, de rede social, seja lá o que for. E aí é aquele caos, porque aí, de vez em quando, alguém traz uma receita maravilhosa. Minha mãe, de vez em quando, me manda umas receitas, umas coisas que ela viu. Olha, que isso é bom, que isso é... Mãe, isso não é bom. Mas, enfim, né? Santo de casa sabe como que é, né? Não faz milagre, né? Não tem jeito. Bom, então, dando continuidade, qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje? Olha, o maior é difícil de te dizer, porque assim, foram desafios diferentes. Eu acho que os desafios eles são diferentes de acordo com o tempo que você tem, com a vivência que você tem. Então, quando você se forma, dá aquele medo do que eu vou ser, o que eu vou fazer. Eu gosto disso, mas eu não sei se eu vou conseguir trabalhar. E como é que vai ser? Será que se eu trabalhar, eu vou saber fazer? Então, o começo profissional é muito difícil. Na época que eu fiz a graduação, não existia residência ainda, né? A residência, para quem não conhece, funciona da mesma forma como a residência médica. Então, a pessoa se forma na profissão dela. Então, num caso, ela termina a faculdade de nutrição, tira o título de nutricionista, pega o número do conselho regional dela, e aí ela já pode atuar. Só que o que é a residência? São 2 ou 3 ou 4 anos, dependendo da especialização. No caso da nutrição, são 2.
que vai ser uma especialização estilo lato sensu, só que é aulas e atuação profissional. Então, é uma imersão dentro da profissão. É uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Então, ele sai especialista dentro da área. Então, da oncologia, da cardiologia, da terapia intensiva, seja lá a área que ele escolher. Então, isso ajuda muito, porque o indivíduo já sai com uma chance na frente no mercado, né? De quem acabou de sair da faculdade totalmente cru e de quem já vivenciou muitas coisas. E, principalmente, quem faz residência no SUS, né? Todas as residências são incríveis e todas têm alguma coisa a dar. Mas no SUS, a gente encontra pacientes que, às vezes, a gente não vai ver em lugar nenhum na vida. A gente vê lá. Né, as pessoas com as suas dificuldades, com as suas questões sociais, emocionais, econômicas, enfim, são muitas questões. Então, isso também é um desafio. Quando o paciente vem e diz para você, olha, não tenho dinheiro para comprar comida, e você faz o quê com isso? Então, diante dessas situações, então isso são desafios também. Quando eu comecei a dar aula, comecei a orientar os residentes e atender e tudo mais, e aquela coisa, será que eu vou dar conta de fazer isso? Porque isso é muito sério. Você ensinar pessoas na profissão, isso é uma responsabilidade gigante. Eu sinto uma honra muito grande de fazer parte disso. E mais ainda de estar na vida dos meus pacientes no momento mais difícil deles permitirem que eu entre na vida deles, que eu fale com eles, que eu traga coisa para eles. Então, eu não tenho sequer o direito de não estudar, de não me atualizar, de não buscar a informação melhor para ele. Ele está ali por mim. E não adianta eu ter um monte de título na parede e esse monte de título servir só de enfeite. Por quê? Porque a gente tira título, se especializa, aprende, mas é para atuar. É para o paciente, é para ele que a gente está ali. É para o indivíduo que você está atendendo, seja ele saudável ou não, não importa. É esse indivíduo que você está ali à frente dele e ele que merece o seu respeito. Então, é para isso que a gente estuda. E é difícil, é trabalhoso, envolve muitas coisas, enfim. E o que mais, digamos assim, é doído dentro, né, desse contexto aí da nutrição, que você disse, os desafios, quando eu me formei, né, que eu sou velhinha, não existia ainda rede social, esse tipo de coisa, internet, nada. Né? A gente tinha que, inclusive, ir no centro cultural, ir nas bibliotecas, isso, buscar informação, porque a gente não tinha. E hoje todo mundo tem um acesso facílimo na mão, né, a tudo. E nisso veio o advento da rede social. E a rede social é um ambiente social. Né? Então, se a gente pegar na essência da palavra, ele é social. É para você ter uma coisa mais leve, não é uma aula, enfim, formal. Não é um ambiente para isso, é um ambiente mais leve. E, às vezes, algumas pessoas, desavisadas, acabam entrando em conteúdos que não fazem sentido algum. E existem muitas pessoas ganhando muito dinheiro falando um monte de coisa errada. E aí a gente pensa assim, puxa, mas e o conselho não atua? Ele não faz? O que acontece? A pessoa não diz, por exemplo, que ela é nutricionista em nenhum momento. Então, a gente acaba ficando meio que sem recursos. Mas, ao mesmo tempo, você diz assim, puxa, mas será que não tinha nada que pudesse fazer? Porque essa coisa é tão absurda que essa pessoa está falando, essa promessa incrível. Né? Então, são os coaches, os não sei o que mais, enfim. Cada um faz o que quer da vida. Eu acho que cada um tem que procurar ser feliz. Isso é um fato. Gente feliz não enche o saco. Então, eu quero que todo mundo seja feliz. Isso é um fato também. Então, aí o que acontece? A gente fica numa situação onde o outro traz o paciente, o indivíduo, enfim. É que eu falo paciente porque eu atuo com indivíduos doentes, então, para mim, é assim. Mas mesmo atletas, ou seja lá que for a sua área de atuação, e traz para você alguma informação completamente maluca. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma paciente, uma vez, que comentou, ela tinha uma doença, era uma senhora, tinha perto dos 70 anos, ela tinha uma doença avançada em pâncreas, era um diagnóstico bem fechado, não tinha um prognóstico bom, e ela parou de fazer quimioterapia porque ela começou a fazer um tratamento alternativo, completamente maluco, que não fazia nenhum sentido. E a pessoa, ela ia 3 vezes por semana e a pessoa cobrava R$ 150 para ela, uma senhora aposentada, por vez.
prometendo que ela ia se Paciente curar. do SUS. Nossa. Então, assim, chega a ser criminoso, porque a pessoa está mentindo, ela está prometendo uma coisa que vai ser impossível acontecer. A medicina não tem condição de tratar a doença dela no nível que estava. E essa pessoa prometeu um milagre, e esse milagre, obviamente, não aconteceu. Claro que essa pessoa acabou falecendo, ela faleceria porque a doença era muito grave. Mas a gente não sabe se isso foi abreviado por conta de parar o tratamento, de fazer isso, a gente não sabe. A questão é, existem pessoas que abusam e se aproveitam dos indivíduos nos momentos mais frágeis de vida. Quanta gente que não dá golpe, não engana. Agora a gente está vendo essa questão toda do Rio Grande do Sul, as pessoas roubando as casas das pessoas que perderam tudo. Então, em que mundo nós estamos? Então, mas esse é o mundo que estamos. Então, é importante, por isso a gente sempre fala, é seguro e é importante buscar o profissional capacitado para que você tenha o atendimento mais adequado. Sem isso, você realmente corre riscos que a gente não tem nem como medir. Dietas malucas, coisas que tem por aí que a gente não tem nem por onde começar. E, inclusive, você estava falando que a vida dessa pessoa pode ter sido abreviada por conta dessa a gente não tem como medir aí. isso. Infelizmente, não há como medir, né? Como comprovar isso de fato. Mas era um tratamento que não tinha nenhum embasamento científico, não era feito por nenhum profissional de saúde, era um aventureiro aí qualquer, uma pessoa que não tinha nenhuma formação. E ela parou o tratamento principal para poder fazer isso. Então, assim, que tipo de vantagem ela teve, o quanto isso prejudicou, tornou mais difícil, teve mais sintomatologia, não sabemos. Porque, inclusive, o tratamento ele é tanto para cura quanto quando não tem essa condição de cura. É para aliviar sintomas, então, é para também oferecer qualidade de vida. Principalmente. Esse é o primeiro e único objetivo dentro do paciente com prognóstico fechado. Nossa, poderia ter tido esse fim de vida de uma forma mais... Não temos como saber. Como eu disse, pode ser que acontecesse tudo que aconteceu da mesma forma, pode ser que não tem como saber. Mas o fato a gente sabe que a gente estuda muito, não é? A gente fala sobre pesquisas e tudo mais, a gente está num país ainda que não consegue, não investe em pesquisa da forma como deveria, acha que pesquisa é perda de tempo, ou enfim. Quando um país não faz pesquisa, ele tem que aceitar a pesquisa que alguém fez em outro lugar do mundo, com uma população diferente da sua, que come coisas diferentes, que vivencia coisas diferentes, que toma coisas diferentes, respira um ar diferente, hábitos diferentes. E aquilo você acaba meio que trazendo como real para você. E, de repente, pode não ser que seja igualzinho dentro do nosso país. Só que se a gente não tem investimento para pesquisa, aonde é que vai ser feito? Por exemplo, eu no meu mestrado, no meu doutorado, como eu trabalhava, eu era registrada, mas eu tinha um tempo reservado para isso, para poder realizar a minha pesquisa, eu não podia ter bolsa auxílio, eu não podia ter nada que dissesse respeito à pesquisa. Eu tive que pagar. Então, eu pagava correio, eu pagava um monte de coisa dentro do que eu precisei. Então, eu talvez pudesse ter atingido um número muito maior de pessoas, ou uma pesquisa muito mais ampla, se eu tivesse um patrocínio para isso. Mas a gente não tem. E o interessante da pesquisa clínica é que, assim, por exemplo, vamos testar determinada coisa. Tá bom, aí você vai lá e testa. Se for um medicamento, tem fases, enfim, mas não estou entrando nesse detalhe. A questão é necessário que sejam feitos testes diante daquilo. E pode ser que no final você descubra que aquilo não deu certo. Não serve para nada. Então você diz, puxa, a minha pesquisa não deu certo. Não, isso é uma resposta. Significa que esse caminho não é para ir. Então não adianta ir para cá, não vai funcionar. Então eu vou para cá. Pode não funcionar para cá, mas pode funcionar para lá. Então eu também preciso da negativa para poder acertar. Só que quando dá alguma coisa assim errada, entre aspas, as pessoas acham que é um desperdício. Então, por isso que vem a falar, tem que cortar dinheiro disso, porque isso não precisa, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, aí a gente é obrigado a consumir a pesquisa que alguém fez. Será que fez bem feito? Será que fez certo?
Será que inventou dado? Será que não inventou? Não tem como saber. Procurar de fontes confiáveis, revistas científicas. Sim, a gente precisa, e isso é necessário, que busque de fontes confiáveis. Mas, às vezes, até uma revista confiável e tudo mais, tem alguns artigos, às vezes, mais que dão uma certa dúvida. Às vezes, o texto você lê, parece uma coisa meio nebulosa, tem coisa patrocinada também. Então, tem algumas coisas que ficam difíceis. Então, por isso que a gente sempre fala, procure alguém que sabe. Por quê? Quando eu leio um artigo, se eu acho que ele está mais ou menos, ou é algo que não está muito coerente, eu vou buscar alguma coisa, outro artigo dentro daquele tema. Agora, se eu abro no Google e coloco qualquer informação, vai lá aparecer milhões de citações daquela informação. Como é que eu vou saber o que daquilo é real, o que não é? O que é patrocinado, o que alguém pagou para dizer que é bom? O quê? Então, é preciso o profissional sempre se atualizar, mas é preciso ter acesso a esse profissional. Sem isso, não funciona. Bom, a gente falou até agora de coisas não tão bacanas, assim, digamos, né? No lado meio... um lado que precisa mais de ampliar mais oportunidade de... Né, para a gente não falar negativo, né? E eu queria saber o que é mais gratificante na sua profissão. Olha, nas minhas 2 áreas de atuação, né, tanto com paciente quanto com alunos, uma é você olhar no seu aluno e ver ele dando, por exemplo, uma aula ou falando sobre um assunto que você percebe que ele entendeu. Mas não é entendeu no sentido, entendi a matéria, não. Ele percebeu aquilo dentro de um contexto. E você fala, puxa, que orgulho, eu consegui. Que ele realmente entendesse isso dessa forma. E você percebe que aquilo é o pensamento dele, aquilo é o que ele realmente acredita. Então, isso é incrível. Mas, assim, o que realmente é melhor, assim, de tudo é o paciente. Quando ele vem e diz, puxa, deu certo, olha, eu consegui, olha, isso fez diferença para mim, muito obrigado. Os nossos pacientes, de vez em quando, eles são muito simples, de vez em quando eles trazem uma lembrancinha, e essa lembrancinha é sempre tão significativa. Às vezes é uma bala, às vezes é um alface do sítio que mora, às vezes é qualquer coisa. Tinha uma que fazia pão e levava para a gente. Então, ainda falava, não, desculpa, é muito simples. Não precisa de presente. Não precisa de presente. A gente não espera o presente, mas a gente entende que dentro desse presente, o simbolismo é a gratidão. Então, a gratidão do outro, isso supera qualquer dificuldade, qualquer situação complexa que a gente encontre, tudo. É sensacional, é a melhor parte, isso sem dúvida. Se você pudesse vislumbrar um futuro, o que você gostaria que a profissão passasse daqui para frente, né? Se olhar no futuro, como você gostaria que a profissão fosse, sei lá, enxergada ou... Que fosse vista como uma profissão mesmo, séria, porque a nutrição, a ciência é incrível, maravilhosa. E que ela seja vista de forma séria. Não é todo mundo que sabe o que fazer, não é assim, sabe? Quando diz assim, por exemplo, vamos fazer uma alimentação saudável. E todo mundo fala, então é só comer verdura, fruta, não sei. Será? Então, é assim? O que envolve? Como é que funciona? Qual que é? Então, às vezes, a fala é uma fala muito banal diante de uma situação. Ou então, quando alguém vem e fala assim, por exemplo, eu tenho diabetes, eu posso comer isso? Então, aí, marque uma consulta com um profissional para você ser atendido. Não, mas é só uma coisinha. Você não pode fazer uma dieta para mim? Quando a gente fala isso, dá a impressão de uma coisa banal, né? Mas é só uma dieta. Mas é só um não sei o quê. É só uma bobeirinha. Até em revista tem, né? Quando a gente diz, é só uma bobagem, é só uma coisinha, essa pessoa não quer me dar, para saber aquela coisinha, quantos livros, quantas noites de estudo aquela pessoa teve? Quanto ela pesquisou? Quantas provas na faculdade ela fez para saber aquela bobeirinha? É aquela história, alguma coisa quebra, aí você vai lá, o cara chega, aperta um parafuso e resolve. Você fala, puxa, se eu soubesse, não teria nem contratado você, então. Se você soubesse. Como você não sabe, então você inventa. Então, esse é o sentido, sabe? A profissão tem que ser respeitada. Isso é o meu desejo, que seja respeitada e reconhecida e que
outras pessoas desavisadas, enfim, não invadam o espaço que não pertence a elas. Até porque essas pessoas que não são da área e se propõem a fazer esse trabalho, na hora que dá o problema, elas não resolvem. Não, né? ou diz que não falou bem aquilo. Você pode perceber, eu me lembro de uma paciente também, eu tenho milhares, mas eu me lembro de uma situação de uma senhora que pagou uma consulta caríssima para um profissional que atendeu ela às 2 da manhã. Nossa. Das 2 às 4 da manhã. É uma coisa completamente sem nexo. Mas cobrou caríssimo da consulta. E ela veio com um caderno anotado um monte de coisa. Aí ela disse, ele falou isso, ele falou aquilo. Eram coisas completamente fora. Era uma loucura. Aí eu disse para ela assim, mas por que está escrito no seu caderno? Porque ele ia falando e eu ia anotando. Aí eu disse para ela assim, mas ele não deu nada por escrito para você? Não deu... não, ele disse que não precisava. Eu falei, então, deixa eu te contar. Sabe por que ele não deu por escrito? Para não se comprometer, porque tudo isso aí é uma bobagem. Aí você gastou dinheiro que você não tinha, não precisava gastar, e teve simplesmente um espetáculo, um show, sei lá o que foi que ele fez, porque a forma como essa pessoa falou com ela estava encantada, iludida. Tem gente que tem o dom da fala, né? O dom da palavra. Sim. A gente costuma dizer que quem é cafajeste, quem é sem vergonha, sabe dar golpe, sabe falar, né? Sabe chegar na vítima. E essa pessoa fez isso com ela. Então, assim, acho que foi R$3.500 a consulta, uma coisa completamente fora de lógica, sabe? Cara, tarde da noite, muita loucura. E sem nada anotado, não tinha um carimbo, uma assinatura, nada. Só ela que foi anotando o que ele escreveu. Agora, se acontece alguma coisa com ela, o que ele ia dizer? Não, ela entendeu errado, não foi isso que eu disse. Mostra que não tem nada escrito. Porque, principalmente, quando você vai prescrever uma dieta, você vai carimbar e assinar. Assina e carimba. Você assina e carimba. E é o seu documento. carimbo tem o seu CR. O número do conselho, exatamente. O número do conselho regional, no caso do nutricionista, então, realmente, CRN. você tá responsável. Isso é documento. É um documento. Não é simplesmente um papel. O carimbo nosso é um documento. Tanto que, se perder o carimbo, sumir, você tem que fazer um boletim de ocorrência para avisar, para saber que se alguém, de repente, usa o seu carimbo por aí, não foi você. Você foi roubada. Olha isso. Então, não pode. Nossa, não sabia disso. Exatamente. O carimbo de precisa... É um documento. É seu. O carimbo é como se fosse sua assinatura também. É uma chancela ali, é um respaldo que você está dando. Nossa, gente, eu tô... Como a gente descobre coisas. Bom, então a gente já está quase caminhando para o fim. Eu queria saber o que é ser nutricionista. E, em seguida, eu queria saber o que é ser nutricionista no Brasil. Olha, ser nutricionista é enfrentar diariamente grandes desafios. Você buscar ter voz dentro do seu ambiente de trabalho, buscar ser respeitada dentro desse ambiente, buscar fazer parte daquele contexto de fato, sem ser mais uma ou sem ser despesa, simplesmente. Você conseguir demonstrar o seu valor. Ser nutricionista é alguém que tem obrigação, como eu já disse, de se atualizar, de estudar, de buscar cursos, enfim, coisas em boas instituições, com bons professores. Veja os professores que vão te dar aula. Procure essas pessoas, vão no currículo Lattes deles, vai ver quem são essas pessoas. Se é alguém aventureiro que acha que sabe de alguma coisa ou se de fato é alguém que trabalha com aquilo. Então, se atualizar, buscar informações, até assistir, ver o que essas blogueiros, coaches, enfim, o que eles falam, porque o seu paciente vai chegar com essa demanda e você tem que mais ou menos saber do que ele está falando, às vezes, né, que caminho que você vai seguir. É o desafio de desmistificar essa coisa da nutrição, de falar, não, mas isso não pode porque cura o câncer, isso pode porque mata, porque dá câncer. Então, desmistificar essas coisas também um desafio diário, mas talvez o maior deles é aquela coisa da pessoa, por exemplo, dizer assim, você precisa passar no nutricionista.
E aí o que a pessoa diz? Eu não vou porque ela vai falar que eu não posso comer nada das coisas que eu gosto. Essa é clássica. E aí, quando você não vai, porque a pessoa vai tirar tudo que você gosta, então vou dar uma dica. Se você for numa nutricionista e ela tirar tudo na sua vida que você gosta, sem uma razão, sem um sentido, sai correndo. Isso é o que eu te falo. A nutrição não é terrorismo, essas coisas. Porque o pão, não sei o quê. Porque o glúten. Porque a lactose. Porque para. Não é tão mais simples. Sabe, as nossas vós, aquele arroz, feijão, gostosinho, aquela carne, aquela salada. Comida comum, comida de casa, que a gente está cada vez mais deixando de comer. Sim. Comendo na rua, por razões de trabalho e tudo mais. Mas se você puder, leva a sua marmita, leva a sua comida de casa. Pedindo para entrega, comida pronta. Comendo lanche, ou comendo coisas, por exemplo, congeladas, que vêm industrializadas, que você aquece lá e come, e aquilo te enche, assim, né? Dá aquela saciedade naquele momento, porque enche barriga, mas não te alimenta e nem te nutre. Então, é uma situação onde a gente está deixando de fazer as coisas. Não gosto de feijão. Mas feijão dá trabalho para fazer. Mas não sei o que. Então, vai no nutricionista, que ele vai te dar tantas estratégias para você conseguir se alimentar bem. Não é melhor ou pior, não é esse o ponto. É da melhor forma que foi para você, adequada a você, personalizado. A sua idade, as suas características, a sua rotina diária. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha de madrugada, não adianta eu falar para ela, vai almoçar, vai tomar café. Tal. O horário dela é outro. O horário que ela está acordada é outro. Então, é diferente. Enfim, e milhões de situações. Gente que dá plantão, gente que trabalha longe de casa, enfim. Situações das mais diversas possíveis, das mais diversas, que o nutricionista vai adequar a você. Por isso que a consulta de nutrição é um momento de muita fala, de muita conversa, de muita pergunta. O nutricionista pergunta muita coisa, porque ele tem que se munir de todas as informações possíveis para formular a melhor proposta de orientação para você. Então, nunca vai ser algo de pega na gaveta e, olha, segue aqui, essa dieta aqui. Isso não existe. Isso é coisa antiga, é coisa que se fazia antes, mas não pelo nutricionista. Outros profissionais faziam isso. Não vem ao caso. Se alguém vier e te der assim na mão, desconfia. Sai correndo. Bom, e aqui no Brasil, né, que é ser nutricionista no Brasil? Todos esses desafios, eles entram, né, dentro disso, mas eu penso que isso em qualquer lugar. Mas no Brasil a gente tem uma cultura, né? As pessoas, digamos assim, sabem tudo. Então, às vezes, você vai orientar, a pessoa... mas eu já sei. Mas isso eu não preciso. Mas não sei o quê. E aí você encontra essa certa resistência do indivíduo em relação a você. E atuar no SUS, então, aí é que o desafio se multiplica muito mais. E se a gente falar em SUS, mais de 75% do Brasil é atendido pelo SUS. A rede privada e a rede de convênios e tudo mais é em torno de 25%. Então, a realidade do país é o SUS. É o SUS. E o que é o SUS? O SUS foi criado há muitos anos para ser um sistema único de saúde, mas um sistema onde atende as pessoas em todos os aspectos, desde a atenção básica, tudo que tem que ser feito, vacina, prevenção e tudo mais, até o tratamento médico de alta complexidade dentro de um hospital e tudo mais. Isso é o SUS, onde a pessoa não precisa pagar financeiramente naquele momento, mas a gente paga porque os impostos são descontados, então não é pago naquele momento, mas sim, existe um pagamento, mas não importa. Agora, o SUS, todo mundo fala, é incrível e é mesmo. Só que existem tantas questões políticas, enfim, que a gente não tem como entrar nesse escopo, porque não temos como provar coisas, né? A gente diz assim genericamente, porque de fato acontecem, dinheiro que é desviado, questões assim, e que acaba o indivíduo, a pessoa que vai ser
tratada e atendida, ela é penalizada. Porque aí falta um remédio, de repente foi desviado, porque foi roubado, porque não sei o quê. Falta isso, falta aquilo, cancela cirurgia, procedimento, porque quebrou a máquina, porque não tem não sei o quê. Então, assim, já é um desafio gigantesco. Às vezes, o nutricionista dentro de um hospital mais simples, por exemplo, ela não tem nem muito como manejar. Olha, tem isso. Então, dentro disso, você se vira. E, às vezes, é um isso tão pouco que não cabe tantas estratégias. Aí o paciente cansa de comer sempre a mesma coisa, enfim. Mas como, né, nutrição é gasto, então, às vezes, também muito não se investe nessas questões, né? Então, é bem complexo isso. Além do que, a gente pega pessoas que, no SUS, por exemplo, tem pessoas que perderam o emprego e perderam o convênio, mas que têm uma profissão, que tem, enfim, tem uma formação acadêmica um pouco maior e a pessoa tem, né, capacidade de entender coisas, enfim. Então, isso é uma conversa que flui um pouco mais. Como a gente tem pessoas extremamente simples, que moram em sítios, que moram no interior do estado. A gente falar de Brasil, pessoas que às vezes não sabem ler, não sabem escrever. Aqui em São Paulo eu pego pessoas que não têm leitura, pessoas com capacidade de compreender muito restrita, onde você... E aí cabe, por isso a beleza também da profissão é o desafio de você orientar aquele indivíduo do jeito que ele entende. Eu costumo dizer para os meus alunos que o atendimento na sua consulta não é a hora do seu show para você falar um monte de palavra bonita. Não. Deixa isso pro Você congresso. tem que falar do jeito que o outro entenda. O seu sucesso é o teu paciente entender aquilo. Se ele vai fazer ou não a sua orientação, é uma decisão dele enquanto adulto. Pode fazer porque não entender, porque não gostou, porque não concordou, porque não teve dinheiro para fazer, porque não soube, porque não quis, ou enfim. Como também pode fazer e dar certo, pode fazer e não dar tão certo, pode ser necessário algum ajuste, enfim. Então, as situações são das mais diversas. Mas quando você encara alguém que mora, por exemplo, numa barraca de lona, na rua, enfim, e você vai fazer o quê com essa pessoa? Como é que você orienta? Aí você diz, precisa comer brócolis. Oi? Não tem essa fala, não existe isso. A pessoa tem o direito de saber o que ela... Né? A gente não pode negar a informação, mas a gente também tem que adequar e adaptar aquilo que se apresenta. Então, quando a gente pega uma situação assim muito complexa, então a gente aciona quem? Serviço social, para verificar se existe alguma possibilidade desse indivíduo ter alguma fonte de renda, algum benefício, alguma coisa assim. E você vai acionando outras questões, outros profissionais, para o auxílio desse momento. Então, isso que também é a beleza da coisa, né? Você saber que cada um tem o seu espaço e dentro do seu espaço você é o que sabe do que está falando. Né? É a teoria, né, do que está lá, que você aprendeu na faculdade. Eu penso assim, a faculdade ela é um ambiente, muitas vezes, puramente acadêmico. Então, muitas vezes, os professores que dão aulas, eles terminaram a graduação deles e seguiram na carreira acadêmica. Não tem nada errado isso, cada um faz o que realmente se sente melhor. Inclusive. Mas, quando você tem um período de atuação prática, você sabe que aquilo que está escrito no livro não é bem daquele jeito. Então, você não acha que você vai chegar numa cozinha e que vai ter uma câmara frigorífica com a medida XYZ e que vai não sei o que ser adequada. Chega lá, tem um freezer de sorvete e é aquilo que tem. Então, e aí? Cadê a câmera? Bom, só se for a câmera de filmar, porque câmera não vai achar. Então, assim, como é que faz? Então, isso a gente não aprende na faculdade. Por isso que eu acho que a gente sai tão cru, às vezes, sabe? Com aquela sensação, puxa, aprendi tudo, mas não sei nada. Porque você aprende um pouquinho de cada coisa, mas você não sabe nada de coisa nenhuma. Sim. Você vai ter que ir atuar para você poder saber, vai ter que fazer algum curso, enfim. Então, dentro desse contexto é que é complexo, sabe? Dentro disso é que é complexo. Então, a graduação, nesse sentido, não prepara tanto. Né? Ela é necessária, é fundamental, claro. Ela é a base, não tenho dúvida. É necessário. Eu não estaria aqui se não tivesse feito a minha graduação. Mas precisa aprimorar. Precisa aprimorar.
Então, principalmente agora quem se formou em pandemia e tudo mais, que teve um período restrito, não teve acesso a pessoas, teve aulas pela internet, online e tudo mais. Então, é diferente. É uma formação diferente. E uma graduação em nutrição, por exemplo, que é 100% EAD, na minha opinião, é algo que não tem como funcionar. Você não põe a mão no paciente, como é que você vai medir, aferir prega, cutânea, circunferências? Como é que você vai fazer se você não pôs a mão na pessoa? É difícil fazer medida de pregas, também, difícil. Você não consegue fazer se você não pôs a mão na pessoa. Porque um é mais magrinho, outro não é, outro não sei o quê, o corpo de um, o corpo de outro. Você não consegue. Tem que pôr a mão. Você tem que conversar com o paciente nos seus estágios. Você tem que conversar com os indivíduos, você tem que interagir com as pessoas. Você tem que interagir. E só online, só em casa, só à distância, você não aprende o suficiente. Você vai ter o seu título, vai ter a sua formação, mas a hora que você for para a vida, vai ser difícil. Nesse sentido, a residência traz esse lado assim, realmente da prática mesmo. É o dia a dia, trabalhando ali, atuando, né, quanto profissional, porque já é formado e tem o conselho, tem a responsabilidade, mas ao mesmo tempo aprendendo também. Tem o professor, você tem sempre alguém do lado para você perguntar. Nossa. Bom, estamos caminhando para o final e aí eu queria saber suas considerações finais. Bom, assim, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast e confesso que eu estava bem apavorada. Mas foi mais fácil do que eu imaginei. É mais fácil e vamos falar. Eu sou irmã da Lidiane. Eu trabalho com educação corporativa e a Lidiane é minha irmã mais velha. Nem tanto. Né? Então, já faz tempo que eu estou também falando para ela, vamos, que vale a pena, tem bastante coisa. Então, tá aqui. Eu porque fico muito feliz, né, de inaugurar esse espaço seu. Né? Então, que é um pontapé inicial para muitas coisas. Na hora que você falou assim, eu tenho muitas histórias, falei, olha, que pena que não tem tanto tempo, porque você imagina, né? Então, haverá tempo para falar tudo isso. Né? Então, bom, eu te cortei. Considerações finais. Não, é isso, é agradecer a oportunidade. Eu acho que é importante a nossa profissão ter uma voz, sabe? Que seja coerente, que faça sentido. Não sou melhor que ninguém, também não sou pior que ninguém. Mas eu sei que eu estudei muito. Você sabe disso. Para estar onde eu estou. Então, não é um título, um nome, sei lá, um enfeite na parede, um livro bonito para pôr numa estante. Não é isso. Isso é baseado em muita vivência de muitas coisas, de muitas pessoas. Então, o trabalho é árduo e a gente merece respeito. Merece. Bom, muito obrigada. Eu estou muito feliz de inaugurar o seu podcast, esse espaço, que com certeza vai ser muito sucesso, vai trazer muito aprendizado, muita oportunidade, esclarecimento, principalmente. Né? Eu sendo a sua irmã, você falou coisa hoje que eu nunca tinha ouvido falar. Olha que coisa incrível, né? Então, você imagina quem não tem muito contato com a área, né? Então, é isso. Eu estou muito feliz. Muito obrigada por ter concedido essa honra de iniciar esse espaço. E, olha, sucesso. Obrigada. Vamos junto. Estamos aqui para colaborar. Então, bom, para finalizar, tá aqui já o seu Instagram, tem suas redes, tudo. Assistam agora os próximos episódios, né, do seu podcast. Acho que vai ter convidados, né? Vamos pensando, vamos caminhando. Então, deixe suas perguntas aí
Então, também para a gente ter bastante tema bacana para trabalhar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Então, até a próxima. Tchau, tchau.